Falei, Deus, tá bom, aceito tua vontade, porque eu sei que ela é perfeita, mas eu só te peço uma coisa. Não me deixa me sentir sozinha aqui. Não me deixa me sentir desamparada aqui. E, gente, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, em nenhum momento que eu estive ali naquele hospital, eu me senti sozinha. Foram muitos momentos difíceis, muitos. Foram muitos momentos difíceis. Mas nenhum deles eu me senti só. E aí, passei a primeira noite foi muito difícil. Porque assim, gente, você não pode virar de lado. Você não pode levantar um braço pra dormir. Não pode, porque os aparelhos começam a pitar tudinho. E toda hora vem o enfermeiro te furar. Eu fiquei toda roxa nos braços, nas mãos. Que toda hora vem tirar sangue, colhe exame, faz isso, tira raio-x e vai fazer... nesse mesmo dia que eu fui internada, eu fui fazer uma ressonância. Então assim, você não para um minuto, você não consegue descansar. Essa mesma noite chegou uma moça de 29 anos, eu não vou falar o nome dela aqui, que talvez, sei lá, chegue até ela. Não sei até hoje o que aconteceu com ela, mas ela chegou de madrugada, a situação dela era muito difícil. Ela tinha 29 anos, ela tinha lúpus, ela tinha uma doença que o sangue dela as plaquetas não aumentavam, era uma doença crônica, não sei explicar, e ela tinha tido um AVC hemorrágico. E aí, no outro dia de manhã, depois que ela chegou, a UTI não parou, porque ficaram o tempo inteiro em cima dela, pra cuidar dela, e ela ficou do meu lado aqui, eu via tudo, né? Então, quando foi de manhã que as enfermeiras vieram conversar com ela pra tentar manter ela acordada, olharam pra ela e falaram o nome dela, né? Falou, fulana, canta aquele hino da igreja que você gosta tanto pra gente. E aí ela começou a cantar. E, gente, quando ela cantava, eu sentia Deus falando comigo. Eu sentia Deus me amparando, Deus cuidando de mim, Deus me dando força enquanto ela cantava. E as enfermeiras falaram isso pra ela porque por ela ter todos esses problemas de saúde, ela vivia lá naquele hospital, né? Então, depois daquele momento, eu entendi que Deus estava me convidando a confiar nele plenamente, entender que ele estava no controle e a orar por aquelas pessoas que estavam à minha volta. Porque a única oração que eu fiz por mim foi essa que eu falei, pra Deus não me deixar só. Depois disso, gente, eu só orei pelas pessoas que estavam à minha volta. E eu não tô dizendo isso pra me vangloriar, não, longe de mim, porque quem quer se vangloriar por ter ido pra um leito de UTI? Mas porque a gente precisa estar atento, sabe? Entender o que Deus quer fazer com a gente, onde Ele coloca a gente. E ali eu comecei a orar pela pessoa, já ia falar o nome dela, por ela. E pelo senhorzinho que tava do meu lado, pelo outro senhorzinho que tava na minha frente, que tinha tirado o pulmão inteiro. E eu comecei a orar por aquelas pessoas. Bom, voltei. Deu pra enxugar as lágrimas um pouquinho. A câmera parou de gravar, né, porque ela só grava 30 minutos. E aí eu tomei um susto que eu já falei 30 minutos. Mas vamos lá. Voltando. E aí, passei aquele dia, né, o segundo dia na UTI, que era a quinta-feira, eu fui internada na quarta. E durante a quinta-feira muita coisa aconteceu que eu quero guardar só pra mim, que são coisas muito pessoais, que Deus trabalhou no meu coração, Deus falou comigo. E, gente, como eu tava lendo o livro Contentamento, né, antes de ter sido internada, eu comecei a estar contente por estar ali. Estar contente por Deus ter dado condições da gente ter um plano de saúde, de Deus ter me colocado em um lugar onde as enfermeiras e os enfermeiros e os médicos eram fantásticos. Só um adendo, eu acredito que esse médico que me internou não veio falar comigo porque eles passam o mínimo de informação possível para paciente. É protocolo, eles falam com a família, tanto que o Gilmar depois me contou que ele conversou com ele, né? Mas pra mim, eu acho que pra não deixar a gente mais nervoso, né, do que a gente precisaria estar ou deveria estar, né? E ali, uma coisa que eu sempre tive medo de... Vou abrir meu coração mais ainda. Comida de hospital.
Todo mundo fala de comida de hospital. E eu fiquei, meu Deus do céu, vou ficar comendo comida de hospital, Jesus. E, falando sobre alimentação, eu fui comer, né, no outro dia, no dia da internação, a minha última refeição foi na terça, às 7 da noite. Eu fui comer na quarta, por volta das 7 da noite, quando me trouxeram uma comida, e uma comida sem sal, uma comida horrível, e eu não consegui comer. Né? Então, beleza, aí à noite tomou um cafezinho, né, o que eles chamam lá de café da noite e tal. E aí no outro dia de manhã eu fiquei ansiosa pelo almoço, falei, meu Deus do céu, o almoço, né? E eu falei, Deus, me ajuda, Senhor, a digerir essa comida, porque eu preciso comer bem, eu preciso estar bem, pra mim poder sair daqui o mais rápido possível. E, gente, a comida do hospital era maravilhosa. Tenho que falar isso pra vocês. Eu amei a comida do hospital. Como eu disse, os enfermeiros que cuidavam de mim, todo mundo que passou pelo meu caminho durante a minha internação foram pessoas que eu senti que era meio que um carinho de Deus comigo, sabe? Cuidando de mim. Eu não posso negar que foi difícil, mas eu acho que as pessoas que acompanharam a minha evolução durante a internação foi o que mais me fez me sentir amparada, me sentir cuidada, sabe? Mas, como nem tudo são flores, quando foi por volta de 6 horas, né, que trocou o plantão, que eu peguei outro plantão da noite, veio uma enfermeira muito simpática, um amor de pessoa, né, e ela veio conversar comigo, né, e a gente começou a conversar, tal, enquanto ela acolhia meu exame, gente, porque eu tenho pavor de agulha, e não adianta, eu fiquei internada, eu fui furada todos os dias, mais de uma vez por dia, e não adianta, eu continuo tendo pavor de agulha. E aí ela conversando comigo e tal, eu conversei com ela, falei, mas como que tá meus exames, né? Não veio nenhum médico ainda conversar comigo e tal. Aí ela pegou e falou, por que eu tô aqui, né? Por que eu tô aqui na UTI? Eu ainda não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Isso no outro dia, gente, à noite. Aí ela começou a conversar comigo, eu falei, então, eu não quero te assustar, mas a gente também não pode ser hipócrita aqui, né? O que mais mata em hospital não é infarto, não é derrame, não é acidente de carro, não é essas coisas. O que mais mata no hospital é sepse. Às vezes a sepse é decorrente de um acidente de carro, de alguma infecção que pegou em algum lugar, pode ser, mas o que mais mata no hospital é sepse. Por isso que o médico preferiu te colocar aqui na UTI, porque aqui você é assistida 24 horas, né? Então a gente consegue acompanhar de perto a sua evolução, né? Aí eu, tá bom. Agora eu dou risada, gente, mas na hora o meu coração entrou em desespero. Falei, nossa, era pra me acalmar isso, Jesus? Aí eu falei, tá bom, né? E aí naquele momento eu falei, tá bom. Aí eu já coloquei na minha cabeça, eu já comecei a pensar, Deus, Ele sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. E aí passou mais uma noite, né? E naquela noite a moça que tava do meu lado, ela teve a visita 4 horas, né? Meu pai veio me visitar nesse dia, no primeiro dia. E era meia hora de visita, rápido, conversa rápida, assim. E aí o pai da moça que tava do meu lado também veio visitar ela, né? Meu pai é pastor, pediu pro meu pai orar por ela e tal. E aí passou um tempo, eles foram embora. E quando foi por volta de 7 e pouco, ela acordou, né? Só que ela acordou meio que delirando, chamando pelo pai, chamando pela mãe. E ela não lembrava que o pai dela tinha ido lá visitar ela, né? E aí ali eu comecei a ficar de olho nela, porque eu achava que alguma coisa podia acontecer. E aí, por conta dela ela tinha consciência e perdia a consciência, ela começava a arrancar os aparelhos, né? E aí eu começava a gritar a enfermeira pra ir socorrer ela, pra ir ajudar ela. Tiveram que amarrar ela na cama pra ela não arrancar os aparelhos, né? Foi assim, uma situação muito difícil. E ali, enquanto todos estavam precisando de cuidados dos enfermeiros, eu conseguia tomar banho sozinha, eu conseguia levantar pra ir no banheiro sozinha, né? Claro que eu precisava de ajuda pra tirar, né? Porque eu fiquei o tempo inteiro no soro. Mas fora isso, eu tava bem, eu me sentia bem, né? Mas as coisas dentro de mim não estavam bem. Eu estava enfrentando uma infecção, um início de infecção generalizada, né? E aí passei mais uma noite, e foi uma noite muito difícil também. Muitas coisas aconteceram. E, gente, eu acho que foi nessa segunda noite, com tudo o que aconteceu, eu não quero abrir isso aqui, porque é muito forte. Mas veio um sentimento dentro do meu coração de que eu não ia sair dali viva, não. O meu coração disparava sozinho, né? Enfim. E eu comecei a ter esse sentimento de que eu não ia sair dali.
E eu comecei a pensar nisso, pensar, meu Deus, se eu não sair daqui. Aí você pensa milhares de coisas, milhares, começa a pensar na sua família, você começa a pensar nos seus amigos, você começa a pensar no seu futuro que você teria, e você começa a pensar em muita coisa. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não tiver esse futuro, o que vai ser? De quem ficar? Consola. Eu já comecei a pedir pra Deus consolar as pessoas. E aí, gente, assim como eu tô falando com vocês aqui, era como o Espírito Santo falando pra mim naquele momento. Repreende esse medo. Eu não dei espírito de covardia pra você, não. Repreende esse medo. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu devo estar ficando maluca. E eu comecei a repreender dentro de mim aquele medo. Repreender aquele medo, repreender aquele medo. Falei, repreenda esse medo em nome de Jesus. Esse medo não me pertence. Deus, Ele está fazendo melhor. Deus está cuidando de mim. Comecei a repreender. E ali eu consegui dormir um pouco. Isso no meio da madrugada. Eu consegui dormir um pouco. E aí, quando foi de manhã, eu acordei com uma movimentação muito grande, né? Porque a moça que tava do meu lado teve uma piora, parece que ela tinha tido um segundo AVC. E aí, aquela movimentação muito grande, aí eu comecei a interceder por ela ali. E aí, eu lembro que ela desceu para o centro cirúrgico, ela precisou ir fazer uma cirurgia para conter o sangramento, era 6 horas da manhã, né? E aí, nisso, a gente levanta às 7 horas, mais ou menos, pra tomar... Levanta assim, né? Levanta a cama pra sentar, que a gente não levanta. Mais ou menos 7 horas pra tomar café. E aí, passou um enfermeiro, assim, que, assim, eram as únicas equipes que revezavam, né, na UTI, era a equipe de 12 horas, que era das 7 da noite às 7 da manhã. Aí, todo dia tinha uma equipe das 7 a 1 e outra equipe da 1 às 7 da noite, né? E aí, essas duas equipes eram iguais. Os 2 dias que eu fiquei na UTI, foi a mesma equipe. E aí passou o enfermeiro que tinha cuidado de mim no dia anterior, né? Olhou pra mim assim e fez bom dia. Eu tava olhando pra televisão. Aí eu olhei pra ele e fiz bom dia. Tipo, né? Aí ele parou, olhou assim. Aí eu, que foi? Aí ele falou assim, olhou pra outra enfermeira, né? Que também eram geralmente 2 enfermeiros cuidando de cada paciente, né? Olhou pra outra enfermeira e falou, olha ali. Aí eu, tipo, fiquei olhando assim, como assim? Aí ele olhou assim, olha o sorriso dessa menina. Olha a coragem dessa menina, né? Essa menina, o sorriso dessa mulher, e não é sorriso de quem tá na UTI, não. E aí eu lembrei do que eu tinha passado na noite anterior. Eu falei, amém, glória a Deus que isso tá transparecendo, sabe? E aí o médico veio, ele olhou pra mim assim e falou, ó, vou pedir mais um exame, né? E vamos ver se eu te dou alta daqui hoje, né? Porque tá corrido, de manhã era muito corrido lá, né? Aí eu falei, tá bom. Aí nisso ele chegou de manhã, era de manhã, né? Ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu vou ver se à tarde eu te dou alta. Eu já pensei, meu exame não deu bom. A gente sofre por antecipação, né? A gente tem esse problema. Eu já pensei, não, meu exame deu ruim, eu não vou sair daqui hoje. E aí, quando foi 1h30, né, trocou o plantão. Aí as enfermeiras da tarde vieram e falaram, vamos tomar banho. Eu já pensei, não vou sair daqui. Aí fui tomar banho, né, tomei banho, aí eu já tinha almoçado. Aí nisso, eu sentei na cama, depois que eu tinha tomado banho, o médico olhou assim e falou, vamos pro quarto? Aí eu olhei pra ele e falei assim, tô de alta. Aí ele falou, tá, você vai pro quarto agora, vai ser acompanhada do quarto. E aí, gente, eu lembrei da luta que eu tive de madrugada. E falei, nossa, mal eu sabia que Deus já estava preparando a minha saída da UTI e eu tava sofrendo, eu tava com aquele espírito de medo, espírito de covardia mesmo, sabe? E aí era mais ou menos umas 2h30, tive alta do quarto, tive alta da UTI, fui pro quarto. Aí 3 e pouco era a visita, 3 horas, né? Aí nisso subiu a Silene, minha irmã. Daqui a pouco aparece o Gilmar. Deu uma confusão lá, eles não entenderam. O Gilmar chegou pra me visitar, a Silene já tinha chegado já fazia tempo. Aí nisso, o Gilmar falou, não, mas ninguém me falou que ia vir ver a Silvia. Aí a moça lá de baixo falou, então deve ser outra Silvia, sobe lá. Aí nisso entrou os dois. O médico olhou meio assim, mas ninguém mandou eles embora, não. E aí eu passei aquela noite no quarto. Nisso chegou uma outra senhora que ficou do meu lado. E ela era uma senhorinha, muito simpática, né? Passamos a noite conversando. E ela tava com uma veia, uma artéria da perna entupida. E ela precisava desentupir, senão ela poderia perder a perna. E ali eu fiquei assim. Aí o médico veio conversar com ela, falou todos os riscos de infarto, um monte de coisa. E ali eu comecei a orar por ela. Nisso chegou a acompanhante dela, que era a nora dela. E conversando com a nora dela,
Ela era cristã também, a gente começou a compartilhar testemunho, meu pai veio me visitar depois, orou por ela, né, e aí ali começamos a compartilhar testemunho, e aí no domingo, né, eu fui pro quarto na sexta, aí passei o sábado, no domingo de manhã, eu tava com o médico no sábado, né, aí o médico falou assim, ó, talvez amanhã eu te dê alta pra você terminar de tomar o antibiótico em casa. Eu falei, amém, glória a Deus, né, aí fiquei naquela expectativa, gente, não dormia à noite, mal dormia à noite pensando, né, devia aproveitar que lá pelo menos não tava ligado um monte de aparelho no quarto, né, senão eu ficava com soro, pra dormir não, a pessoa ficou ligada, né, a pessoa ficou... Aí nisso, quando foi de manhã, veio uma médica me ver. Aí eu olhei pra ela assim, ela olhou assim, oi Silvia, tudo bem? Eu falei, tudo, tal. Ela, então, como que tá? Como você tá se sentindo e tal? Aí ela falou, fez todas as perguntas e perguntou. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, eu vou ter alta hoje? Ela falou, não. Aí eu tava toda... Aí eu olhei pra ela e falei assim, não, você vai eu prefiro que você termine de tomar um antibiótico aqui. Seu quadro não foi simples, foi um quadro grave. Eu prefiro que você termine de tomar um antibiótico aqui porque eu vou te acompanhar. Gente, eu confesso que ali eu murmurei. Eu não posso mentir. Eu murmurei. Falei, caramba, Deus, porque o Senhor plantou essa expectativa em mim? Por quê? Porque, na verdade, Deus não tinha plantado a expectativa, eu que criei mesmo. E aí, quando foi à tarde, eu conversando com essa moça, né? Gente, eu não vou falar nomes aqui, tá? Porque essa é a minha história e não cabe a mim expor ninguém. Quando eu comecei a conversar com essa moça, a gente começou a trocar algumas experiências de vida, né? Eu e ela. E aí ela começou a falar sobre algumas coisas e Deus me lembrou de algo que Deus falou pra mim lá atrás. Deus me fez lembrar de algo que Ele tinha prometido pra mim lá atrás. E ali eu entendi por que eu não tive alta naquele dia. Eu entendi por que Deus não tinha permitido que eu saísse, porque ainda tinha algo a ser trabalhado em mim. Ainda tinha algo que eu precisava entender, né? E ali quando foi no outro dia de manhã... Não, minto, peraí. Não, aí passamos essa noite, a gente dormiu. A senhora que tava... Isso, foi domingo, né? Isso. Aí a senhora que tava do meu lado, ela ia subir segunda-feira pra cirurgia, né? 1h da tarde. Aí acordamos, tomamos café, almoçamos, tudo, aí a gente conversou bastante. Nesse dia, meu marido já tinha trazido meu Kindle, né, então eu li um pouco, né, aí voltei a ler que livro? Contentamento. Aí Deus foi dando porrada atrás de porrada, lição atrás de lição, aprendi, olha, depois eu vou fazer a resenha desse livro, tá, pra vocês. E aí, nisso, na segunda-feira, a senhora, uma e pouco, subiu pra cirurgia, e aí, antes dela ir pra cirurgia, eu orei por ela, né, e ela foi pra cirurgia, e aí eu passei a tarde sozinha e passei a tarde lendo, né. Passei a tarde lendo, chorando muito, porque eu cheguei ali nos últimos capítulos do livro Contentamento. Quem já leu vai me entender o tanto que Deus trabalhou em mim ali. Olha, gente, eu não sei explicar. E aí, a cirurgia dela era pra durar mais ou menos 2 a 3 horas, né? Ela subiu 1 hora pra cirurgia. Quando foi 4h30, a acompanhante dela subiu de volta, né, pro quarto, porque as coisas dela tinham ficado no quarto. Subiu de volta, falei assim, e aí? Ela falou assim, olha, não saiu ainda da cirurgia, o médico veio falar com um outro parente que tava lá esperando pra fazer cirurgia também no mesmo centro cirúrgico. Falou que a cirurgia tinha dado uma complicação, mas não pra mim, falou pra ele que tinha cirurgia de antes, né, tinha dado uma complicação que a dele ia atrasar e tal. E aí, tô esperando, eu subi aqui um pouquinho porque lá é muito ruim ficar lá na frente sem ter essa certeza. Então eu subi aqui um pouquinho pra postar lá pra carregar, né, tal, beleza. Aí ela jantou, que a nossa janta vem 5h30, 6 horas, ela jantou, desceu. E ali eu orando pela senhora que tava do meu lado, né, já pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, intervenha, Senhor, seja o Senhor nas mãos daqueles médicos e orando. E aí quando foi 7 horas ela subiu e falou, ai, deu tudo certo, deu uma complicação sim, mas ela tá bem, tá indo pra UTI, né, porque depois faz cirurgia, geralmente vai pra UTI. Aí nisso eu fiquei sozinha de novo, ela pegou as coisas dela e foi embora, né, nisso fiquei sozinha de novo. Pensei, nossa, vou passar a noite sozinha, né, vou dormir, vou descansar. Isso segunda-feira. Aí Deus falou, não, ainda tem uma coisa pra mim trabalhar em você, filha, ainda tem uma coisa. Aí chegou a enfermeira e falou, Silvia, a gente vai trocar você de quarto. Aí eu, de quarto? Ela, de andar. Eu, por quê? Não, porque essa ala aqui vai ser só enfermaria masculina e a enfermeira feminina vai ser no andar de cima, a gente vai te levar pra lá. Aí eu falei, tá bom. Aí na hora que eu subi, aí na hora que entrou no andar, maternidade, eu olhei aquilo ali. Aí foi passando, aí bebê chorando, criança gritando de um lado, neném chorando do outro. E eu falei, Jesus amado, o que vai acontecer aqui? Aí continuamos andando, aí fui lá pro fundo do andar, onde eram os quartos normais mesmo, e fiquei lá.
E ali Deus trabalhou outra área na minha vida, me falou sobre algumas coisas. E ali eu fiquei mais 2 dias. Eu fui internada numa quarta, tive alta na quarta seguinte, né? Fui internada no dia 1, tive alta no dia 8. E uma coisa que eu esqueci de falar, vou falar agora. No dia que eu não tive alta, no domingo, né? Que a médica falou que não, que preferia que eu ficasse lá pra ela me acompanhar. Eu orei. Foi a segunda vez que eu orei por mim. E falei assim, Deus, tudo bem. Eu aceito a tua vontade, porque eu sei que ela é perfeita e ela é soberana. Mas se eu posso, se o Senhor me permite te pedir algo, eu quero te pedir uma coisa. Já que é pra mim ficar aqui até esse processo terminar, eu não aceito sair daqui levando remédio pra tomar em casa. Eu quero ser curada, eu quero ser restaurada aqui. Já que o Senhor me trouxe aqui pra passar por esse processo, eu quero sair daqui desse processo curada. E pra glória de Deus, quando a médica veio me dar alta, ela falou, você não tem nenhum remédio pra tomar em casa, só voltar a fazer o acompanhamento mesmo, e você não precisa levar nada pra casa. Então assim, gente, eu contei muitas coisas pra vocês, algumas, como eu disse lá no começo, eu não vou contar porque são coisas muito particulares, mas eu senti de vir contar esse testemunho aqui pra marcar a minha volta, porque uma das coisas que Deus trabalhou muito comigo foi o YouTube, a questão do YouTube, a questão do Instagram. Muitas coisas vão acontecer, muitos projetos novos estão nascendo, e queria marcar esse retorno, contando o meu testemunho, contando que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, mas o Senhor esteve comigo, a vara e o cajado dele me consolaram. Se você ouviu até aqui, muito obrigada, comenta aí, ouvi até o final. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. E pra terminar, eu quero deixar aqui pra vocês alguns versículos que me acompanharam durante essa internação. Que lá no começo, quando eu fiz a oração pedindo pro Senhor não me deixar sozinha, pra Ele me dar coragem, pra que eu pudesse passar por aquilo, Ele me trouxe a memória, né? E eu quero compartilhar alguns versículos com vocês, tá? Filipenses 4, e eu vou ler alguns versículos que são os que mais são fortes pra mim. Versículo 4 diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e sei também viver na fartura. Aprendi os segredos de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo Jesus que me dá forças. Em outras Bíblias posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sobrevivi, tô aqui e enquanto eu viver, eu não vou cansar de me declarar para todo mundo que me ouve o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, mesmo a gente não merecendo nada, porque a gente merece o inferno, a gente merece a morte, mas mesmo a gente merecendo tudo isso, o Senhor Ele é bom e a graça dele é infinita, a graça dele é abundante. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que eu acho que deve ter ficado com 2.000 horas. Mas eu quero te encorajar a confiar no Senhor. Se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por um vale da sombra da morte, por uma situação difícil financeiramente, confia no Senhor, porque Deus Ele é bom, gente. Deus Ele é muito bom e a gente só tem que ser grato a Ele, independente do que a gente passe. A gente tem que aprender a estar contente, a nos alegrarmos e, como Paulo diz, alegre-se, repito, alegrem-se. Amém? É isso e até a próxima. Teremos muitos vídeos agora, estamos de volta e é isso, é nóis. Tchau. Tchau, gente.